Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nessa alegria do tempo pascal, a força da presença de Cristo ressuscitado, luz do mundo, reacenda e aumente a chama da sua esperança. É por isso que nós, nesta manhã, com muita alegria, nos congregamos ao redor da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, para nos inundar e nos encharcar da força do amor de Deus e fazer brilhar a luz da esperança em nossos corações. E aqui nós estamos, nesta casa de clemência e bondade, trazendo o seu coração, o coração da sua família, para nos fortalecermos nesta experiência singular de uma igreja que em exílio, refiro-me ao isolamento social em nossas casas, não nos congregando em multidões nas igrejas e nas praças, ao percorrermos o caminho da Semana Maior, seguindo os passos do Senhor. Aqui nos congregamos para nos fortalecer. E quero ser ao seu coração e ao coração da sua família, ao coração de toda a nossa igreja, porta-voz desses votos. Refiro-me aqui aos 3 sacerdotes que são servidores aqui nesse santuário. Sou porta-voz deles também, nesse trabalho bonito que fazem, neste tempo de exílio, cuidando desse santuário e consolidando essa casa de clemência e bondade, o Santuário Basílica da Mãe da Piedade, padroeira de Minas, como grande centro de espiritualidade. Padre Wellington, que vocês acabaram de ver, e podem ver de novo, que é o nosso reitor do santuário, Nossa Senhora da Piedade. Ele deseja a todos um tempo de muitas alegrias. Nosso querido Padre Carlos Antônio, que é o pró-reitor desse santuário, que aqui também está, desejando a você muita paz no serviço que presta com alegria. E o Padre Wagner Calegário, pró-reitor, que aqui também serve. Esses 3 padres, assim servidores do povo de Deus. Servidores do povo de Deus na alegria deste caminho. E quero de modo muito especial, chegando na sua casa e no seu coração, fazer um especialíssimo agradecimento a todos aqueles que dizem com alegria, e ali está o livro com os nomes inscritos: faço parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, ajudando a cuidar do santuário, e agora de modo mais desafiador, mais generoso por parte de todos, e fazendo-nos chegar na sua casa através da TV Horizonte, da Rádio América, Rádio e TV da Padroeira, e hoje também estendendo esse compartilhamento de alegrias e de luz num tempo de tantas sombras, através da Rede Minas de televisão. Aqui estamos para nos fortalecer, para que a nossa igreja fortalecida possa ser, através de cada um de nós, uma solidariedade em rede, olhando os pobres e os sofredores, trabalhando à luz dessa palavra santa de Deus e de novos critérios para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Meu irmão, minha irmã, hoje, nesta Eucaristia Santíssima, escutamos a palavra de 2 grandes testemunhas da igreja. Testemunhas autênticas, experimentadas, arrancadas de suas condições estreitadas humanamente. Estou me referindo ao apóstolo Pedro
neste texto do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, e estou me referindo ao apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Vamos nos lembrar muito rapidamente. Essas duas testemunhas, esses dois pilares importantes da igreja foram arrancados de estreitezas muito grandes. Pedro, acompanhamos nesses dias, na sua covardia e fragilidade humana, negou o Senhor. Não teve coragem de dar testemunho. O apóstolo Paulo, bem sabemos, foi o produtor do primeiro mártir da nossa igreja, o diácono Estevão. Insolente, soberbo, apesar de muito bem preparado e do ponto de vista de cidadania muito conceituado. Por que estou me lembrando deles, meu irmão, minha irmã? Exatamente para referir-me à mudança grande, forte, profunda que eles experimentaram. Por isso o apóstolo Pedro retoma a palavra e lembra-nos: nós somos testemunhas disso. Testemunhas disso o quê? De que há uma fonte que, se nela nos banharmos, a nossa vida modifica. Como modificou a vida dele? De covarde tornou-se um grande corajoso. De medroso se tornou um grande profeta. Assim como o apóstolo Paulo, que era revestido de soberba, de orgulho, porque podia, porque sabia, porque conhecia, porque tinha cidadanias várias. E agora ele nos vem dizer que o que vale é revestir-se da força do alto. Para lembrar-nos que o nosso projeto de vida é muito maior do que aquilo que a gente vê, as evidências que a gente domina, aquilo que a gente possui, que há um algo mais, que inclusive nos dá envergadura para avançar, enfrentar e ultrapassar os sofrimentos que fazem parte da existência humana, dos desafios, inclusive das decepções, que muitas vezes ferem a nossa esperança quando vemos governantes que não dão conta de fazer o que precisam e devem, quando vemos pessoas que se instalam na mesquinhez dos seus apegos. O apóstolo diz: é preciso que a gente seja revestido da força do alto. O apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro lembra: somos testemunhas. E ele retoma que esta experiência de dar testemunho não é apenas um falar, não basta compreender, é preciso uma compreensão nova. Bem diz o evangelista João, quando neste trecho do capítulo 20, lembra que os apóstolos ainda não tinham compreendido a Escritura. Uma compreensão ajudada pela luz da razão para chegar à profundidade do mistério que, se nele banhados, a nossa vida muda. Estamos, pois, no tempo novo da Páscoa, com uma luz na nossa mão, brilhando como deve no nosso coração, porque somos testemunhas, atravessando esse momento difícil da sociedade mundial, da sociedade brasileira e da vida nossa de família, da vida nossa pessoal, sempre desafiados a ter a compreensão com a luz da razão e, sobretudo, com uma experiência que nos toca o coração, para fazermos o dever de nossa tarefa de
sermos discípulos e de anunciar o Senhor. Para isso é preciso compreender este mistério grande que o apóstolo Pedro, nos Atos dos Apóstolos, retoma, lembrando que ele, Cristo Senhor, passou fazendo bem, morreu e ressuscitou por amor de nós. O apóstolo Pedro faz isso inúmeras vezes ao longo dos Atos dos Apóstolos, exatamente para mostrar que, se nós não compreendermos este mistério, uma compreensão afetiva, nós não damos conta de dar ao nosso coração o impulso e o fermento de que precisamos para vivermos como verdadeiras testemunhas dele, Cristo Jesus. Para isso, meu irmão, minha irmã, há uma indicação muito importante. É preciso procurar. Nós procuramos muitas coisas. Há gente que, inclusive, procura confusão. Procura-se de tudo. O tempo da Páscoa é exatamente o tempo para que o nosso coração procure a Ele e experimente a alegria que aquelas mulheres que ainda não tinham compreendido a grandeza do que tinha acontecido, o procuravam. E aqui quero compartilhar com o seu coração a lembrança de um dito bonito de São Gregório Magno, Papa, quando diz assim: a quem amas, ver uma vez não basta, porque a força do amor multiplica o desejo da procura. Esse é o segredo para nos tornarmos testemunhas. Uma compreensão que ajunta dados, análises, explicitações, compreensões, domínio de elementos, inclui as estratégias que nós precisamos ter para agir de modo a agir bem. Mas essa procura para encontrar algo que está para além de tudo isso que é importante, Ele, Cristo. Por isso o tempo da Páscoa é um tempo de a gente nutrir a experiência do amor, de nos deixar tocar pelo amor, como nós nos deixamos tocar por qualquer gesto de bondade, de solidariedade. Por isso a solidariedade se torna agora o grande remédio para curar os nossos corações endurecidos, para nos fazer enxergar o outro, sobretudo os pobres e sofredores, para fazer nascer no nosso coração uma palavra, que seja a palavra que constrói, que devolve esperança, que aponta caminhos e que ilumina as direções novas. Vamos fazer esta experiência. Vale a pena. Foi por ter feito essa experiência que Pedro mudou. Paulo passou por grandes transformações. Foi por esta experiência que a igreja nascente vingou e continua ultrapassando os séculos, há mais de 2000 anos. E que agora, mais do que nunca, precisa de mim, de você, como testemunha. Testemunha da esperança, testemunha da solidariedade, testemunha do amor. O tempo da Páscoa é tempo de alegrias, de uma alegria para fecundar essa compreensão e traduzir em gestos bonitos de amor, debruçando-nos sobre todos, mesmo sobre aqueles que se põem como os nossos adversários, sobre aqueles que se afastam, especialmente sobre aqueles que estão estreitados na sua compreensão e sobre aqueles que são mesquinhos. É tarefa nossa. Por isso, a luz que deve agora brilhar em você, em mim e em cada um de nós, refletindo a luz de Cristo. Faça de nossa igreja uma igreja missionária e seja ela a grande promotora da solidariedade em rede, para que o mundo creia e se abra a este amor transformador que Deus revela, morrendo na cruz e ressuscitando para nos salvar.